Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez, uma alegria, um privilégio de poder retornar ao templo físico do Senhor para ministrarmos a segunda mensagem dessa série, a série Disciplinas de Nossa Fé. E o tema da nossa mensagem de hoje é a igreja. O texto base para a ministração se encontra na 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Enquanto os irmãos acompanham, procuram a passagem bíblica ou acompanham pelo telão, quero agradecer a Deus pelos irmãos que têm assistido as mensagens, têm compartilhado, graças a Deus por isso. Lembrando que nós estamos com a capacitação de Deus tentando buscar as pessoas que estão ao nosso alcance fisicamente, mas também tentando abençoar as pessoas que estão de longe, graças a Deus por isso. Diz assim 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Graças a Deus. Curva a sua cabeça por um instante. Altíssimo Deus, Pai poderoso, Pai celestial, rogamos, ó Deus, mais uma vez pela tua bênção, pela tua graça, pelo teu agir, lembrando, ó Deus, que sem ti nós nada poderemos fazer. Continue em nosso meio, Pai, fale conosco, nos edifica, nos traga uma palavra, Pai, que nos traga arrependimento, que nos traga crescimento, ó Deus, e que todos nós possamos sair daqui não apenas ouvintes, mas participantes da Tua Palavra, de maneira, ó Deus, que toda honra, glória e louvor sejam dados única e exclusivamente a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa mensagem eu quero apresentar cinco pontos acerca da igreja. Muito pode ser dito acerca da igreja e das suas diferentes facetas, ângulos, e nós vamos falar então nessa manhã sobre a origem da igreja, depois o propósito da igreja, a organização da igreja, a responsabilidade da igreja e, por fim, a esperança da igreja. O primeiro ponto, a origem da igreja. A palavra igreja, meus amados irmãos, ela é uma tradução para o português ou para o inglês da palavra grega eclésia, a palavra eclésia. E a palavra eclésia ela foi amplamente utilizada no Novo Testamento para se referir aos ajuntamentos de pessoas em um certo tipo de assembleia. Essa mesma palavra eclésia no grego, ela foi utilizada para traduzir as palavras do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico. Toda vez que nós temos uma palavra do tipo ajuntamento, assembleia, congregação, essas palavras foram traduzidas por igreja. Isso significa igreja. Agora vejam bem por que eu estou começando a falar sobre isso. Por quê? Porque com o tempo as palavras elas vão adquirindo novos significados. Então, hoje, quando nós falamos em igreja, a maioria das pessoas pensa em um templo físico. E não era essa a ideia nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Ou seja, um ajuntamento, um agrupamento, uma assembleia, uma congregação de pessoas é o que é e que foi traduzido por igreja. Essa é a palavra igreja.
Existem discussões entre especialistas que vão tratar sobre a tradução. Alguns vão dizer que o melhor seria traduzir a palavra igreja por assembleia, e é exatamente por esse motivo que a maior denominação pentecostal do mundo, em seus diversos países, ele tem o seu nome como Assembleia de Deus. Essa palavra assembleia, ou ajuntamento, significa exatamente igreja, ou seja, Assembleias de Deus, ou como essa própria igreja que pertence a PAOC, ou PAOC, que é Pentecostal Assemblies, ou Assembly. Essa palavra assembleia é o que do Antigo Testamento, traduzido para o Novo, nós vamos chamar de igreja. Agora vejam bem antes do povo de Israel ter um templo, vejamos, o templo só foi construído por Salomão, mas o povo de Deus já existia, já reunia, já se congregava, sem possuir um templo físico. Nós estamos falando de Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. Lembra? Nós estudamos aqui sobre Saul, que foi o primeiro rei. Depois nós temos Davi, o grande rei de Israel, e depois nós temos Salomão. O templo físico de Salomão só passou a existir a partir do terceiro rei de Israel. E mesmo a partir disso, muitas vezes o povo de Israel foi levado cativo e ficou sem o templo. E ao ficar sem o templo físico, não significava que as pessoas não se reuniam, não se congregavam. Então, lembramos que igreja não é necessariamente o templo físico. Eu gostaria de ler a 1 Crônicas 29:1. 1 Crônicas 29:1. Vocês podem acompanhar comigo, ou acompanhar pelo telão. Eu acredito que o versículo está aí. E a minha ênfase está na primeira parte do versículo, que diz: Então o rei Davi disse a toda a assembleia. Essa assembleia, ou seja, esse ajuntamento de pessoas, era a igreja. Ou ainda, a próxima leitura em Juízes, Juízes capítulo 20, versículo 2. Juízes 22, que diz assim: os líderes de todo o povo de todos os povos da tribo de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do povo de Deus. Assembleia, essa palavra traduzida por assembleia era o que significava a igreja, portanto, no Antigo Testamento. Mas agora vamos para o Novo Testamento e vamos ler Mateus 18:20. Mateus 18:20 vai dizer um versículo bastante conhecido de todos os irmãos, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Ou seja, quando Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, vejam bem a palavra reunidos, uma reunião, uma assembleia, uma congregação de pessoas, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Vejam bem que nessa definição dada por Jesus, não existe um templo físico. São 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus. Porque eu gostaria que todos entendessem isso. Porque ao vermos um templo, uma igreja, se essa igreja não tiver, a igreja agora eu me refiro ao templo físico, se essa igreja não tiver pessoas, ela não é a igreja de Deus nesse sentido. Por quê? Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, não havendo pessoas, seguidores de Jesus reunidos no meio dela, aquele lugar perde o seu propósito, a sua validade. Vocês estão acompanhando comigo? Ou seja, então a igreja significa uma assembleia, uma reunião, uma congregação de pessoas. A partir do momento que as pessoas se reúnem, aquele lugar passa a ser uma igreja. Vejamos bem que
O cristianismo, ele nasce da religião judaica e ele vai se desenvolvendo do judaísmo. E nós sabemos que historicamente no ano 70, ano Domini, ou no ano 70, no ano corrente, o que aconteceu? O templo de Jerusalém, que era aquele templo que eu comentei aqui no começo da mensagem, que foi primeiramente construído por Salomão, ele foi destruído. E o povo de Israel não tem mais o templo, não tem mais o templo físico, mas mesmo assim o cristianismo já não se reunia naquele templo de Jerusalém, mas eles se encontravam nas casas das pessoas, indo de casa em casa, e cada casa, a partir do momento em que 2 ou 3 pessoas estão reunidas no nome do Senhor, aquele lugar se torna uma igreja. Aquilo é uma assembleia, um local onde Deus se faz presente. Portanto, meus amados irmãos, nesse sentido precisamos tirar a ideia, talvez equivocada, que nós podemos ter, de que igreja é apenas o templo físico. No momento em que o marido com a sua mulher estão ali na frente da mesa, na sala de jantar ou na cozinha, e eles dão graças a Deus, eles estão reunidos no nome do Senhor, aquele lugar passa a ser uma igreja. 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Ou seja, as nossas casas, os nossos lares, aonde nós estamos reunidos em nome do Senhor, passa a ser uma igreja. Segundo ponto, nós já entendemos então o que é uma igreja. O segundo ponto é o propósito da igreja, a finalidade da igreja. A igreja possui não apenas um propósito, naturalmente que a igreja possui vários propósitos, mas em caráter de resumo, a finalidade, o propósito final da igreja é esse, é adorar a Deus. A nossa primeira mensagem dessa série, domingo passado, tratava exatamente sobre adoração. Deus quer que pessoas o adorem em espírito e em verdade. Então, quando essas 2 ou 3 pessoas estão adorando a Deus em espírito e em verdade, eles estão cumprindo o propósito de Deus, que é adorar. E ao adorar, eles estão transformando aquele lugar, aquele espaço, em uma igreja. Então, o propósito, meus amados irmãos, qual é o propósito final de nós estarmos aqui? É para louvarmos, bendizermos, enaltecermos o nome santo do Senhor Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados. E eu gostaria de ler com vocês então, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 29. Primeiro Crônicas 16, 29, que diz assim: tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. É para isso que nós estamos, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. O motivo pelo qual nós estamos aqui é para darmos louvores a Deus, agradecermos por nossa vida, por nossa saúde e em instância final, pela grande e poderosa salvação que Deus nos concedeu, pois nós sabemos que de nós mesmos nós não poderíamos nos salvar, mas Deus nos salvou. Deus nos tirou do nosso estado pecaminoso. Nós que não éramos filhos, fomos feitos filhos. Nós que não éramos santos, fomos feitos santos. Nós recebemos então essa herança espiritual da parte de Deus. E por essas coisas que nós não poderíamos alcançar, que alcançamos somente por Deus através de sua graça, é o motivo pelo qual nós estamos aqui, para dizer: Senhor Deus, muitíssimo obrigado. Não há nenhum Deus além de ti, somente tu és o Senhor, somente o Senhor merece adoração. Pai maravilhoso, nós te amamos, ó Pai, nós te bendizemos, ó Deus, só tu és o Senhor. Graças a Deus. Nós ainda gostaria de ler mais um texto, o texto agora de Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, Isaías, capítulo 6,
dos versículos 1 ao 4, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O profeta, na sua visão, ele está expressando aquilo que os anjos estão fazendo na presença de Deus, e esse propósito, essa finalidade da igreja, em outras palavras, é para o que nós estamos aqui para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Graças a Deus por isso. Um outro propósito da igreja, agora vamos ler a partir de 1 de Coríntios, capítulo 14, 26. 1 de Coríntios 14, 26 nos diz: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Quando vocês se reúnem, lembra? O reunir é se tornar igreja. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou, colocando uma linguagem mais simples, um louvor, uma adoração. Cada um de vocês tem um hino, outros têm uma palavra de instrução, ou em outra tradução, doutrina, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Mas se for louvor, se for a palavra, se for revelação, se for palavra em língua ou interpretação dessas línguas, independente do que for, tudo seja feito para a edificação. Para a edificação. Então, o propósito de nós estarmos aqui, o nosso propósito último, é bendizermos ao Senhor, é adorarmos a Deus, a beleza da sua santidade. Mas nós também estamos aqui para sermos edificados. Todos aqui nós edificamos e somos edificados pelos outros. Ou seja, nós ouvimos louvores e somos edificados pelos louvores. Ouvimos uma palavra, somos edificados por essa palavra. Ouvimos um testemunho, somos edificados por esse testemunho. Tudo é feito para a edificação. Edificação nada mais é do que o nosso crescimento. Ou seja, é tudo feito para o nosso crescimento espiritual. Esse é o propósito, é um dos propósitos de nós estarmos na casa de Deus, para crescermos. Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos 14, 19. Eu sei que eu estou fazendo leituras de vários textos e que talvez nem todos os irmãos consigam acompanhar, mas no telão vocês podem acompanhar a leitura. Em Romanos 14, 19 diz: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Qual é a finalidade da igreja então? Vamos promover a paz e a edificação mútua, ou seja, a edificação um dos outros, o crescimento um dos outros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3,18 nos diz: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescer na graça e no
conhecimento. Meus amados irmãos, o fato de nós sermos salvos não significa que nós chegamos ao estágio final daquilo que Deus quer de nós. O que eu quero dizer nesse sentido? Que ao nascermos de novo, quando nós nascemos bebês, crianças, e precisamos ser nutridos, alimentados, cuidados, para que nós possamos crescer. A criança, de bebê, vai se tornando criança, adolescente, jovem, adulto, um senhor, uma senhora. Mas o que eu quero dizer? É possível ser avançado em idade, mas em termos espirituais ser uma criança. E é possível ser jovem e ser experiente na palavra. Tudo depende se eu e você estamos obedecendo a Deus nos seus mandamentos, porque Ele pede para que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento. E um dos motivos desse ajuntamento é exatamente esse. Algumas pessoas não consideram válido ou importante o bastante se reunirem. E ao não se reunirem, elas perdem exatamente isso. Elas deixam de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque é nesse momento que nós somos edificados nós edificamos uns aos outros. Veja bem, meus amados irmãos, é possível que eu e você cresçamos sozinhos. Sim, existe um momento em que você senta na sua casa ou no seu trabalho e que você pode ler e meditar a Bíblia sozinho. Existe um momento em que você, seguindo a orientação de Deus, você fecha a porta do seu quarto e você ora e adora a Deus. Mas existe esse momento especial em que nós nos reunimos como igreja e como corpo e que aprendemos um dos outros e que nós edificamos uns aos outros, e isso não pode ser substituído e não é substituído. Toda vez que eu e você deixamos de congregar, nós perdemos algo da parte de Deus. Porque Deus quer nos ensinar de maneira, quando nós estivermos sozinhos, mas Deus também quer nos ensinar de maneira coletiva. E isso é igreja. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz agora em 1 Coríntios 14, 20, o apóstolo Paulo escrevendo, em 1 Coríntios 14, 20, ele diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. O que ele quer dizer? Não sejamos meninos no entendimento, nas coisas de Deus, sejamos adultos, mas sejamos meninos na malícia. Na malícia em que sentido? A criança não possui malícia. Ele diz: não tenhamos essa malícia. Ou seja, sejamos inocentes como a criança, mas sejamos maduros em se tratando das coisas espirituais, das coisas de Deus. Nós vimos, portanto, a origem da igreja, o significado da igreja. Nós vimos a finalidade da igreja, o propósito da igreja. E agora nós chegamos no terceiro ponto, que é a organização da igreja. E na organização da igreja, eu peguei um texto relativamente longo, mas extremamente importante. Esse texto por si só daria uma ou várias mensagens, mas eu gostaria de ler com vocês o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, dos versículos 12 ao 31. 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 31. Nesta passagem, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com eles, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular, e uns pôs Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vejam que Paulo ele faz uso então de um corpo para definir o que é a igreja, a organização da igreja. A igreja, ela é como um corpo. O que ele quer dizer? Nós somos como se fôssemos dedos, ou braços, ou pernas, ou joelhos, ou cabeça, ou pescoço. Todos nós nos complementamos. Ele diz, se todos fossem mão, isso seria um corpo. Se todos fossem pés, isso seria um corpo. Se todos fossem pescoço, mas quando nós nos reunimos, quando nós nos ajuntamos, nós nos completamos uns aos outros, e então passamos a ser perfeitos. Juntos, como um corpo. Então veja, meus amados irmãos, aqui algo extremamente importante. Aquele irmão, aquela irmã, que eu e você, às vezes, olhamos de uma maneira natural ou equivocada, dizendo, será que aquele irmão tem algum propósito nessa igreja? Será que ele é importante? Será que ela é importante? Sim, somos todos corpo. E quando aquele irmão não estiver, o corpo não está completo, está faltando algo. Deus quer a todos, e nós devemos completar uns aos outros. Portanto, meu amado irmão, veja o que o texto diz: Deus não deu os mesmos dons uns aos outros. Você pode dizer, mas pastor, eu não consigo ensinar. Mas às vezes você recebe uma pessoa na igreja da maneira que o pastor ou outro qualquer líder não receberia. Pastor, mas eu não sei cantar. Mas você tem uma função especial na igreja. E Deus não fez pessoas iguais. Ele fez cada pessoa de uma maneira diferente. De maneira que aquilo que Deus te deu, Ele possa servir. Ou seja, todos aqui são extremamente importantes para Deus. Não olhamos para uma posição ou hierarquia física, achando tal irmão ou tal irmã é mais importante. Não, todos somos iguais perante a Deus. Todos estamos completando, realizando, cumprindo o nosso papel, o nosso propósito, o dom que Deus nos deu. Graças a Deus.
É assim que a igreja é organizada, como um corpo. Quarto ponto, penúltimo ponto, a responsabilidade da igreja. Ou isso também pode ser colocado como a tarefa da igreja. Acompanhe comigo Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. Evangelho escrito segundo Mateus, de acordo com o que escreveu Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A ênfase desse versículo, ou seja, o mandamento, o pedido de Deus, aqui a ênfase está nessa expressão: fazei discípulos. A nossa função, a nossa tarefa, a nossa responsabilidade como igreja é fazer discípulos. Fazer discípulos. Nós muitas vezes cultuamos, e o nosso propósito final, como eu falei, é adorar a Deus, mas nós temos uma obrigação, uma tarefa por Deus, que é fazer discípulos. Nós devemos fazer discípulos em nossas casas, e nós devemos fazer discípulos na igreja. A palavra de Deus nos diz que as mulheres mais velhas devem ser modelos para as mais novas, ou seja, elas devem ensinar aquilo que elas aprenderam pela palavra, aquilo que elas aprenderam pela experiência, de mesma sorte que os homens mais velhos também devem ensinar os homens mais novos, e todos nós devemos aprender uns com os outros, mas fazendo discípulos, sucessores, meus amados irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, ou como uma erva que seca. O que ele quer dizer? Assim, quando o nosso tempo da parte de Deus chegar, nós devemos deixar sucessores. De nada adianta você aprender apenas para si, se você não transmitir, se você não tiver um legado da parte de Deus. Vejamos que Jesus, quando ele veio à terra, ele ensinou a todos, mas ele escolheu 12. E desses 12, ele escolheu um grupo ainda mais íntimo, de 3. Jesus discipulou 12 por um período de 3 anos ou 3 anos e meio. E ele teve um discipulado geral com aqueles 12, e ele teve um outro tipo de discipulado ainda mais íntimo com o grupo dos 3. Ou seja, de maneira que quando Jesus morreu e após ressuscitar e ascender aos céus, aqueles 12 foram capacitados por Jesus para continuar a sua obra. Então veja bem, isso não é tarefa apenas dos líderes, os pastores ou aqueles encarregados pela palavra. A Bíblia diz: ide fazer discípulos. Vocês leram aqui, pastores? Ide fazer discípulos evangelistas. Jesus falou com a igreja: ide fazer discípulo. Quem? Todos vocês, igreja. Meus amados irmãos, nós devemos olhar para a nossa vida cristã e falar: quem são os meus discípulos? Onde eles estão? Quem são as pessoas com quem eu gasto o meu tempo, com quem eu sento, com quem eu instruo, com quem eu oro, com quem eu choro quando está triste, com quem eu me alegro quando está feliz? Quem são essas pessoas? Nós precisamos fazer discípulos. Só que para fazer discípulos é necessário ter relacionamentos. Vocês vão de concordar comigo que se eu não tiver relacionamento com as pessoas, eu não vou ter como ter intimidade com aquelas pessoas a ponto de discipulá-las. Jesus viajou com aqueles homens, Jesus
dormiu no mesmo lugar que aqueles homens, Jesus comeu com aqueles homens, ou seja, é preciso relacionamento para que eu e você possamos fazer discípulos, e nós precisamos ter isso em mente. Eu preciso deixar um legado. Moisés morreu, era um líder, mas ele falou: aqui está o meu sucessor, Josué. Se Deus hoje chamasse a mim, chamasse a você, a pergunta é: quem seria o meu sucessor? Quem seria o seu sucessor? Eu estou falando sucessor espiritual. Quem seriam os nossos discípulos? Quem são eles? Porque nós, como igreja, devemos fazer discípulos. E aprendemos com a Bíblia que o sacerdócio é de todos os santos. Então, caso tenhamos a ideia de que discipulado é responsabilidade da liderança, nós estamos equivocados. Sim, os líderes têm responsabilidade de liderança, mas todos aqui presentes possuem a responsabilidade de fazer discípulos. E de acordo com a palavra de Deus, o discipulado começa nas nossas casas, nos nossos lares, os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que estão mais próximas de nós. Essas pessoas são as primeiras que devem ser os nossos discípulos ou discípulas, pessoas às quais nós devemos abrir e rasgar o nosso coração e falar do amor de Deus para eles. E meus amados irmãos, nós estamos chegando à conclusão dessa mensagem, de maneira que nós chegamos no último ponto sobre a igreja. Nós entendemos a origem, o significado então de igreja, o propósito, a finalidade da igreja, a organização da igreja. Acabamos de ver a responsabilidade da igreja. E por fim, no quinto ponto, nós veremos então a esperança da igreja. Qual é a nossa esperança? E eu peço para que você acompanhe então comigo 1 de João, capítulo 2, versículo 28. 1 de João 2, 28. O apóstolo João, em 1 de João 2, 28, ele nos diz: filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. A esperança da igreja, meus amados irmãos, sabe qual é? É a vinda do nosso Senhor. Jesus Cristo voltará. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo, é o nosso anelo. Nós esperamos ver Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 14 ao 18, 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 14 ao 18, agora o apóstolo Paulo diz o seguinte: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, a ressurreição dos corpos. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja bem como ele termina essa sessão: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Jesus Cristo há de voltar. Jesus Cristo está voltando, e essa é a nossa esperança. Apocalipse 22, 20. Apocalipse 22, 20. Apocalipse 22, 20 diz o seguinte:
Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós como igreja, nós temos uma esperança. Não esqueçamos essa esperança. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vai voltar, meus amados irmãos, para buscar quem? A sua igreja. A sua igreja. E quem é a igreja de Deus? Nós somos essa igreja. E Jesus Cristo há de nos buscar, meus amados irmãos. Se estivermos vivos, subiremos com Ele. Se morreremos, se estivermos mortos, Ele há de nos ressuscitar. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja a que Ele tanto ama e que Ele se entregou por essa igreja, derramou o seu sangue por ela. Não esqueçamos disso, meus amados irmãos. Jesus Cristo há de voltar para buscar a sua igreja. Eu vou ler o último versículo, vocês não precisam, só vão acompanhar comigo e nós iremos concluir. Jesus, ao falar com o apóstolo Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz o seguinte: eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Veja bem a parte final do versículo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que eu quero dizer? Eu e você estamos no time vencedor. Nós estamos no time de Cristo. E você pode olhar e falar: eu acho que a igreja está passando por problemas, eu acho que isso. Meus amados irmãos, saibam de uma coisa: aquele que não mente, aquele cuja palavra é fiel para todo sempre, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Deus. A igreja de Deus sairá vitoriosa, porque ela está do lado de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é vitorioso. Nós como igreja somos vitoriosos. A Bíblia diz: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores por ser a igreja de Deus. Eu não tenho costume de fazer isso, mas eu quero pedir para que você repita após mim essa expressão. Então qual é a nossa esperança? Repita após mim: Maranata, 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 que significa ora vem, Senhor Jesus. Repita comigo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Os nossos olhos estão em Ti, ó Pai, e nós queremos Te ver face a face, ó Pai. Somos a Tua igreja. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Obrigado, Pastor Wellington. Vamos chamar o Pastor Sadalio para a celebração da ceia do Senhor. And as we are gathering